Fala, Tihãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez nós vamos trazer um vídeo um pouco diferente. Mas antes de mais nada, se inscreva, ative as notificações, deixa o like aí embaixo e se quiser compartilhar, compartilhe com seus amigos. Seguindo então para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje então nós vamos fazer um vídeo diferenciado em que a gente vai falar uma coisa que a maioria do pessoal não reparou no Naruto clássico. E você, será que percebeu? Bom, no episódio 72 do Naruto clássico, onde acontece a luta do terceiro Hokage com o Orochimaru usando o Edo Tensei, apareceram os primeiros esboços do time do Kakashi. Nesse episódio, ele está batalhando contra os Edo do primeiro e segundo Hokage. Sarutobi começa então a falar com Orochimaru por que a aldeia é tão importante e nesse meio tempo começa a aparecer flashbacks das equipes, ou seja, começa a relembrar do passado. Dentre elas, a equipe do Hashirama e Tobirama, a do Sarutobi, que treina o Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, a equipe do Jiraiya, que treina o Minato e mais dois figurantes. E em questão de segundos, então, aparece a equipe do Minato, onde estão os primeiros traços do Kakashi, Obito e Rin. Então, como dá de ver ali, o Obito tá com aquele traço bem alimentigo, e a Rin tá com aquele traço de sonsa, mais do que ela já é, mas tudo bem. Mas vocês perceberam algo na foto? O Kakashi ele não está com o Sharingan e nem com a sua cicatriz. Você sabe o porquê? Se sim, beleza. Mas se vocês não sabem, vamos dar um breve resumo. Bom, resumindo um pouco da história do Kakashi. Ele é um garoto meio frio, ou seja, ele é muito sério, porque quando ele era criança, o pai dele participou de uma missão e ao invés dele seguir a regra e continuar com a missão e deixar o companheiro de equipe dele para trás, ele preferiu salvar o companheiro de equipe dele. Ao retornar da missão, ele ficou sendo visto como um lixo, como uma escória, que deixou a missão para trás para salvar um companheiro, que isso era contra as regras. E depois de muito tempo sob pressão disso, o pai dele acabou se matando, certo? Cometeu suicídio. Depois de o Kakashi presenciar esse tipo de acontecimento, ele acabou ficando uma pessoa que segue as regras à risca. Ele não aceita nada além daquilo que está nas regras. É aí que ele entra na equipe do Minato com o intuito de mudar. Porque lá dentro temos o Obito. O Obito nada mais é que o Naruto da antiga geração. Totalmente inconsequente, atrasado, brincalhão. Tudo aquilo que o Kakashi não era e não se deixava ser. No meio da equipe, eles vão para uma missão, que acontece todo um rolo lá com a Rin, que ela é sequestrada, e eles precisam salvar ela. Nisso que eles precisam salvar ela, dá mais uns rolinhos ali. Quem quiser assistir o episódio, assiste. Não vou contar a história inteira, tá, gente? Tô resumindo. Acontece o rolo que acontece de uma pedrinha cair no pé do, digamos, no corpo inteiro do, do hábito. Então ele acaba perdendo metade do corpo. O Kakashi tá quase sendo derrotado junto com a Rin, por causa que ele ficou sem um olho, porque tava cortado o olho dele, então ele tava com o olho apenas vendo. Então ele diz que como presente pelo Kakashi ter virado do Jonin, que inclusive é uma história que retrata naquele episódio, ele vai dar o Sharingan pro Kakashi. É daí que vem o Sharingan do Kakashi pro Jaqueline do clã Uchiha. Porém tinha um objetivo final, ele não queria simplesmente que o Kakashi ganhasse um Sharingan à toa, já que eles eram rivais. Ele queria que o Kakashi cuidasse da Rin, já que ela era um amor do Obito. Depois disso, o Kakashi com o Sharingan recém-implantado pela Rin, que ela possuía um ninjutsu médico, ele vai lá, derrota todo mundo, salva ela, beleza. Depois de muito tempo, o Obito não tá morto, tá, gente? Ele ficou só em estado de regeneração lá com o Madara e mais um Zetsu. Acontece da nova guerra lá, e sequestrarem a Rin, transformar ela na Jinchuriki do Três Caudas, e ela tem que se sacrificar se jogando no Chidori do Kakashi. Dessa forma, então, o Obito chega naquele momento porque ele sabia que eles estavam em perigo, porque o Zetsu manipulou tudo. Ele chegou lá e viu o Kakashi matando a Rin. Na hora ele ficou enfurecido, deu um monte de treta, enfim. Foi na hora que o Kakashi e o Obito despertaram o Mangekyo Sharingan, ou seja, eles viram uma pessoa muito próxima ser morta. Após o término da guerra, Kakashi acabou ficando mais frio e mais isolado, com a morte de seus companheiros. Kakashi acordava toda noite assustado, chorando para lavar a mão usada no Chidori, devido às lembranças no sonho. Kakashi meio que se culpava pelo que tinha acontecido na época, a ponto que ele começou a desandar nas missões, pois toda vez que ia usar o Chidori ele lembrava daquele dia. Em uma das missões, Kakashi acaba quase morrendo, devido quando ele foi usar o Chidori ele acabou lembrando da época e acabou travando na hora. Nesse momento acaba chegando o Gai para ajudá-lo junto com a equipe Anbu. E o Kakashi agradece, mas acaba desmaiando de exaustão. Após o fim da missão, o Gai relata para o atual Hokage, que seria o quarto Hokage, Minato, que estava muito preocupado com o Kakashi porque ele nunca tinha feito aquilo antes e ele estava muito preocupado. Minato tirou a leve conclusão que queria falar com o Kakashi, que era pro Gai ficar calmo. Naquele mesmo dia, o Minato chama o Kakashi então e fala pro Kakashi que ele vai ser promovido para Anbu, mas ele vai ser um Anbu específico, ele vai ser um Anbu especial do Hokage, ou seja, só vai cuidar do Hokage, da esposa dele e algumas missões especiais. Minato fez isso na tentativa de trazer o Kakashi um pouco mais para perto do sensei dele, que seria ele,
para deixar aquele lado sombrio e traumático pro lado. Mas acabou não funcionando tanto, que deixou o Kakashi cada vez mais frio e cada vez mais triste. Os amigos então deles ficaram um pouco preocupados, e Minato também. E em uma dessas missões da Ambu, os outros Ambus ficaram espantados e relataram ao Minato que Kakashi não tinha nenhum receio da tragédia ocorrida naquele tempo. Ou seja, o Minato acabou ficando preocupado porque o Kakashi estava simplesmente matando geral e não perguntando as informações dos inimigos. Os Ambus acharam normal, tipo, ele não tá tendo receio, ele tá agindo normalmente em missões agora. Mas o Minato lá naquele fundinho dele ficou com medo. Vale lembrar também que todo fim ou início de missão, Kakashi ia ver os túmulos de seus amigos para contar as novidades. Bom, tempo após o Minato deixar o Kakashi na Ambu, aconteceu o ataque da raposa com o óbito à Aldeia da Folha. Nesse ataque, como todos sabem, o quarto Hokage acabou se sacrificando para selar a raposa dentro dele e também dentro do Naruto. Após isso, Sarutobi teve que assumir novamente como Hokage, sendo o terceiro Hokage novamente. 10 anos se passaram e Kakashi continuou no Ambu, até que o Sarutobi chamou ele para uma conversa, perguntando há quanto tempo ele estava, e ele falou e explicou o porquê que o Minato colocou ele lá no Ambu, que era para ele se aproximar mais do Kakashi e o Kakashi deixar aquele lado sombrio. Porém, ele fala que se o Kakashi continuasse no Ambu, o coração dele ia ficar cada vez mais obscuro do que ele já estava. E então ele resolveu despromover o Kakashi para um Jounin, ou seja, um professor de um grupo. Assim como ele já teve o Minato, ele seria o professor de um outro time. E ele tomou essa decisão para o Kakashi ensinar uma nova geração que viria, porém no começo o Kakashi aceita a ideia, mas com receio, pois nunca ensinou a alguma pessoa antes. A primeira equipe que Kakashi pega desconsiderava qualquer tipo de apresentações. Então, enquanto ele explicava quem ele era, ele começava a lembrar de seu primeiro dia com Minato e onde aprendeu todos os testes dos Gizos e o propósito de trabalhar em equipe. Kakashi então começa a lutar com eles, lembrando da sua infância com seu antigo time e se lamentando do que havia acontecido daquela vez da morte da Rin e do Obito. No fim, as crianças acabam se irritando por não pegarem os Gizos de Kakashi e acabam tendo a brilhante ideia de lutar entre si, já que eram 2 Gizos, o que deixa Kakashi assustado e triste, e quando ele fica triste, ele lembra daquela vez que brigou com o Obito, e que acaba interrompendo a briga dos 3, reprovando-os na hora. Na noite do mesmo dia, Kakashi acorda devido a um sonho daquela lembrança da morte dos seus companheiros, e dizendo que não mereciam se tornar shinobis quem abandona seus amigos. Já a segunda equipe que o Kakashi pega para treinar, ele percebe que são 3 irmãos, onde um deles está amarrado no poste, afinal, deve ter acontecido o mesmo que ocorreu com o Naruto, que ele tentou comer a comida sozinho primeiro, e os outros 2 não podem dar comida para ele, assim como aconteceu com a Sakura e com o Sasuke. Porém, eles tentam alimentar o irmão mais velho, que é aquele que está amarrado, e ele diz: não façam isso, não descumpram as regras, não me alimentem. Ou seja, eles seguem a regra, o que faz com que o Kakashi lembre da situação da vez em que Obito falou que pessoas que deixam os amigos para trás são piores do que lixo, e acaba reprovando-os na hora também. A questão desses irmãos é que o irmão mais velho era o que eles se baseavam, digamos, eles dependiam apenas do irmão mais velho. Então o irmão mais velho tomava as decisões, era o mais forte e tudo mais. Após um tempo aparece eles novamente e eles agradecem que aquela decisão foi a mais correta. Um ano após essa equipe, Sarutobi, preocupado com a frieza de Kakashi, acha que ele merece mais um tempo. Então, mais um tempo para ele amolecer o coração dele. Sarutobi, ao invés de deixar os professores da academia criar os times, ele mesmo cria alguns times. Dentre esses times que ele criou estão os que nós conhecemos até hoje no Naruto clássico, como o time da Kurenai, do Asuma, do Gai e do Kakashi, onde as 3 primeiras equipes são especializadas em algum Donjutsu, Genjutsu, Ninjutsu ou Taijutsu. A do time do Kakashi seria para fazer Kakashi lembrar de como era sua equipe antiga, já que os 3 possuíam alguma característica semelhante. Então Kakashi começa a perguntar para o Hokage por que ele tinha feito aquilo, já que Kakashi lembrou de sua antiga equipe ao olhar para os 3. E assim o Hokage começa a explicar que tem um Genin desastrado, aparentemente inútil. Um Genin, que era o gênio da geração, que aparecia uma vez a cada geração, e uma Genin extremamente habilidosa, igualzinha à do antigo time do Minato. Kakashi fica surpreso, então diz que foi de propósito. O Hokage afirma que sim, como os outros times também foram, que além de motivar os Jonins, era para fazer equipes especializadas em algo, caso acontecesse uma outra grande guerra. Bom, e uma das explicações do porquê, que nem o Naruto ele colocou junto com o Sasuke para ter aquele equilíbrio do desastrado com o rígido, para ter uma quebra de contraste, vamos dizer assim, de um ajudar o outro a melhorar em vários aspectos. E também com o intuito que ele mesmo diz, que não pode acontecer da raposa entrar fora de controle novamente com um Sharingan do mal, vamos dizer assim. Tem que ter algum Uchiha, que no caso o Sasuke é o último da Aldeia da Folha, a ter o controle sobre a raposa caso um dia ela saia do controle. Então ele tem que ter essa segurança. E além disso, ele explica que o objetivo principal da Sakura tá no time
é porque ela vai, digamos, aflorar o primeiro amor de algum deles. Como aconteceu com a Rin, que o Obito era apaixonado por ela, ela tinha olhos apenas para o Kakashi, e que fazia que o Obito tivesse um sentido de competição com o Kakashi e fizesse com que os dois estivessem sempre, digamos que, melhorando suas habilidades, e o Obito, é claro, para se aparecer para Rin, e o Kakashi para continuar superior ao Obito. Mesma coisa que aconteceu com o Sasuke e o Naruto. O Sasuke sempre daquele jeito superior, a Sakura afim dele, e o Naruto afim da Sakura. O Naruto queria fazer de tudo para ser notado, e assim cresceu a rivalidade entre os dois. Então a Sakura serviu como um ponto de rivalidade entre eles. Fora aquela questão da raposa lá, que o Sasuke tinha que aprender a controlar o Sharingan e tudo mais, o Hokage disse para o Kakashi ensiná-lo a liberar o Sharingan. Só que o Kakashi ainda fala pro Hokage que ele prefere que o Sasuke não libere o Sharingan, porque o Sharingan traz muita tristeza. E nisso o Hokage fica meio com aquela cara tipo, nossa, tá muito triste mesmo. Então, antes de ir ao encontro do time 7 que conhecemos, Kakashi vai ao túmulo dos seus amigos contar as novidades, então ele chega atrasado no treino como apareceu no Naruto clássico. Então o Kakashi explica o esquema do teste dos Guizos. E aí começa a parte que conhecemos lá do clássico. Naruto acaba preso ao poste e Sasuke e Sakura não podem dar comida ao Naruto. Enquanto Kakashi os observa, ele lembra do seu passado, lembra do que o Hokage disse de acreditar neles. Quando então Kakashi se surpreende e vê que eles não eram iguais aos outros, e que não abandonaram os amigos mesmo em situações extremas. Kakashi então fica emocionado e levanta a bandana, para mostrar o seu Sharingan, numa tentativa de mostrar ao Obito o que estava acontecendo como se estivesse orgulhoso. Nisso Kakashi imagina sua equipe antiga empurrando-o como se estivessem dizendo, siga em frente agora. Kakashi, ao dizer que o time 7 está aprovado, ele mentalmente promete a Rin e ao Obito que ele iria protegê-los e que não iria deixar seus companheiros morrerem, e foi assim que Kakashi deixou de ser frio. Então, o que acharam? Vocês tinham notado que eles já tivessem aparecido no Naruto clássico? Vocês preferem com o traço antigo ou esse traço novo que tem no Shippuden? Deixa seu comentário aí embaixo. Para mais sugestões de vídeos como esse, deixe nos comentários também. A gente vai ler e vai trazer vídeos diferentes para não ficar só tutorial, jogo... Gameplay. Vamos fazer uma coisa diferente. Então deixa sua sugestão aí embaixo do que a gente pode trazer de curiosidade ou de alguma coisa que você viu em algum episódio e não viu ninguém falando sobre que tu acha que pode ser uma coisa especial. A gente vai ver, procurar, pesquisar e fazer um vídeo sobre isso. Então é isso? Muito obrigado. Valeu!